Então, gente, vamos lá para mais um capítulo, né, da série aí do livro de Neemias. Eu já ia perguntar qual era o subtema, mas como tá aqui, né, no telão, reconstruindo além dos muros. E hoje a gente vai para qual capítulo? Certeza? Não é o 9, não? Certeza? Certo, é o capítulo 10. Porém, vamos começar ali do último capítulo, do último versículo do capítulo 9. A gente vai começar a ler a partir do versículo 38 do capítulo 9. Certo, vamos lá. Todo mundo encontrou, né? Neemias, capítulo 9, versículo 38. E a palavra de Deus diz assim: em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Esses eram os sacerdotes. Dos levitas: Jesua, filho de Azanias, Binuí. Dos filhos de Renadade, Cadmiel e os seus colegas: Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacu, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benino. Dos líderes do povo: Paróis, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Até, Ezequias, Azu, Odias, Rassum, Bessai, Harife, Ananote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezi, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Ananias, Oséias, Hananias, Hassub, Haloés, Pileá, Hassub, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Razabana, Meazéias, Raías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Banã. O restante do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, para as festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propriação por Israel e para a necessidade do templo de nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus.
no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera, conforme também está escrito na lei. Traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria do nosso rebanho, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Senhor, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Senhor, para os sacerdotes e para a primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa foi a Tua palavra. Queremos te pedir que nessa noite o Senhor venha com graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa compreensão, Pai, para que o Senhor venha fazer com que nós entendamos, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra tem para nós essa noite. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso interior, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos melhorar, aprender e exercer, Senhor, daqui para frente. Que nada tire a nossa atenção, que nós vamos estar, Senhor, atentos, Senhor, ao Teu falar essa noite. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos limpa, nos revigora, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, quem me conhece aqui sabe, quando eu estou pregando eu bebo muita água. Então, de vez em quando eu vou dar umas paradinhas. Gente, então, quantos nomes, né? Então, aí, para quem vai ter filho o ano que vem, né? Uma galera aí que já está aí planejando, dar uns irmãozinhos, né? Já tem uma lista de nomes para vocês. Só nome bonito e fácil de falar. Várias vezes eu travei aqui porque os nomes são complicados. Mas fica aí a lista para vocês. E aí, o que está acontecendo aqui? A gente já percebeu ali, né, que no livro de Neemias está acontecendo uma reforma. E como o próprio tema diz, não é só uma reforma ali de tijolo, né? Não é só uma reforma ali de prédio, não é só uma reforma de casa, nem muito menos só a reforma do templo do Senhor. Está acontecendo também uma outra reforma. E a gente vê ali que a partir do primeiro capítulo de Neemias até o capítulo 7, mais ou menos, é uma reforma estrutural que acontece, né? A gente sabe que o povo foi levado cativo, o povo estava como escravo lá na Babilônia e voltou. E quando eles voltam, tá tudo por água abaixo, né? Tá tudo ali, a escassez, o templo está destruído, as casas também. Eles estavam ali num contexto de certa forma de miséria, né? E aí, quando Neemias volta, a gente vê que isso tudo vai se reestruturando. E aí, a partir do capítulo 8, né, quando a gente começou aqui a estudar, que o pastor trouxe ali a exposição do capítulo 8, a gente viu algo um pouco mais diferente do que a gente estava vendo até o capítulo 7, que foi quando eles ali tiveram, de certa forma, o primeiro culto no púlpito, né? Que Neemias abriu, Neemias não, como é o nome dele? Esdras. Abriu ali, foi ler, e foi explicar e tudo mais, e aí a gente vê ali o primeiro culto público, ali no púlpito, né, digamos assim. Tem alguns estudiosos que falam que foi o primeiro púlpito a se ver no Antigo Testamento. E aí a gente viu que ele expôs ali a palavra de Deus, e isso foi mudando ali um pouco ali o contexto daquelas pessoas de forma mais interior. E aqui, quando a gente viu na quarta-feira passada o capítulo 9, né, a gente viu que o povo teve ali um certo momento de arrependimento diante de Deus, né? O povo
reconhece os seus pecados, reconhece as consequências dos seus pecados, né? Que aqui o Senhor até falou aqui sobre os poréns, né? Os nossos poréns e os poréns de Deus. Que Deus, a gente viu, né? Ele falando, eu fiz isso aqui, eu estive com vocês aqui, porém vocês fizeram isso, foram por aqui, fizeram o que não deviam. Então a gente viu ali o reconhecimento do pecado do povo. Não só o reconhecimento, porque a gente viu que teve choro, né? Teve lamento, né? Então o povo se arrependeu ali diante de Deus. E aí agora, a partir desse versículo 38, diz assim: em vista disso tudo o quê? Disso tudo que a gente viu ali no capítulo 9, de tudo que eles falaram ali, que o Senhor trouxe para a gente na quarta-feira passada, de tudo que eles fizeram, e de tudo que Deus tinha feito, e de como eles deixaram o Senhor, de como eles foram ali infiéis a Deus, de como eles não tiveram lealdade com o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor sempre estava com eles, né? Ela até citou Juízes, né? Que Juízes é um livro que a gente vê muito esse ciclo do povo pecando contra Deus, e Deus, aí o povo se arrepende, Deus vai lá, salva o povo, livra o povo, aí o povo volta, peca de novo e fica o tempo todo nisso, né? Eles se arrependendo, e aí o Senhor vai e livra eles, e a gente vê ali a misericórdia do Senhor muito, muito forte, né? Ali em todo o contexto de Juízes, a gente vê muito essa graça e essa misericórdia de Deus vindo sobre o povo, mesmo o povo sendo o tempo todo infiel com Deus. E aí é isso que ele está falando aqui, né? Não só em Juízes, mas em toda a história ali do Antigo Testamento. Em vista de tudo isso, no versículo 38, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então a gente viu que a partir do momento que o povo teve uma compreensão da lei de Deus, né? Que eles, lá no capítulo 8, eles tiveram ali uma aproximação com a palavra de Deus, a palavra de Deus foi exposta e aquilo ali trouxe uma renovação para aquele povo. Eles não ficaram só num sentimentalismo, porque quando a gente lê o capítulo 8, é algo assim, muito bonito de se ver, né? Mas poderia ficar simplesmente no sentimento e na emoção, na comoção daquela situação, né? Eles já estavam há muito tempo ali distantes de Deus, mas aí tiveram a proximidade com a palavra de Deus e aquilo ali trouxe para eles arrependimento, trouxe para eles ali a compreensão de tudo que eles tiveram feito, de quem era Deus, de como Deus era fiel a eles, mas isso poderia simplesmente ficar numa emoção. Ah não, o culto foi muito bonito, a palavra tocou no meu coração, eu chorei, como a gente vê o povo falando por aí, eu me babei, eu me descabelei na presença de Deus. Mas como a gente já estudou aqui na escola bíblica, a gente tem que estar muito atento a isso, para isso não ficar simplesmente no sentimentalismo e na emoção, né? Quando a gente está na presença de Deus, a gente precisa sim ser racional. A gente precisa entender por que eu estou chorando, por que eu estou me emocionando, por que eu estou me entregando. É só porque, como a gente viu na escola bíblica, que eu falei aqui pro pessoal aqui, é só porque a música é bonita? É só porque a melodia é muito bem feita, isso me toca e eu choro? Não é esse o tipo de emoção que a gente tem que ter na presença de Deus. Isso faz parte? Faz. Mas eu choro e eu me entrego na presença de Deus quando eu reconheço realmente, quando eu entendo a palavra de Deus e o efeito que isso causa dentro de mim, quando eu entendo que eu preciso do Senhor, quando eu entendo que sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não posso fazer nada, e eu entendo tudo o que Deus fez por mim, eu entendo o quanto eu preciso desse Deus. Isso faz com que eu me emocione, quando eu entendo a grandeza e a superioridade, né, a majestade desse Deus na minha vida. Isso sim traz as outras coisas, traz choro, traz alegria também, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente não precisa só chorar, a gente também se alegra. Eu estava vendo um vídeo algumas semanas atrás, e era um pastor criticando, né, que geralmente quando se mostra vídeos de culto, eles focam muito no choro, né? A galera da mídia, tem alguém chorando, a galera da mídia vai lá e filma e quer postar só essa parte, né? Geralmente a gente não vê a exposição da alegria na presença de Deus. Geralmente as pessoas focam muito nessa parte ali. Não que não seja importante, né? A gente chorar, é importante sim, a gente ler a Bíblia e aquilo ali trazer lamento também, para a gente reconhecer o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é miserável, o quanto Deus é superior na nossa vida. É importante sim.
mas a gente não pode esquecer que a palavra de Deus também traz alegria, a palavra de Deus traz renovo, traz força. Tudo que a gente precisa está na palavra de Deus, né? E às vezes a gente não olha muito por esse lado. Mas voltando aqui, então eles não ficaram só na emoção daquele momento. A gente vê que depois que eles tiveram ali essa proximidade com a palavra de Deus, eles querem fazer o quê? Eles fazem uma espécie ali de contrato com Deus, né? Eles fazem um documento e eles assinam, como está dizendo aqui, assinado por nossos líderes. Estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, esse conhecimento, entendimento da palavra de Deus, ele vai produzir dentro de nós uma transformação. Só que essa transformação, ela sempre vem seguida de alguma coisa. Não fica ali, me transformei e pronto. Não. Vão haver frutos visíveis a partir dessa transformação, né? E aí, a gente vê que eles começam eles assinam, né, fazem esse documento e eles começam a assinar esse documento, né, essa aliança ali com Deus. Deixa eu só... E aí a gente vai ver aqui, né, alguns pontos interessantes desse documento que eles fizeram ali, que eles vão assinar, desse novo andar, desse novo caminhar com o Senhor, né? Porque quando eu estava estudando para essa palavra, né, eu estava vendo o comentário do Hernandes Dias Lopes, e eu já vi isso ele repetir em vários dos comentários dele, que ele fala que doutrina, né, a teologia, no caso, não é um fim em si mesmo. Para que eu estudo a palavra de Deus? Para que eu quero conhecer a Deus? É só simplesmente para eu conhecer e virar um dimineutro teológico? Não, né? Tudo que eu aprendo, eu tenho que, de alguma forma, desaguar. Eu tenho que exercer, eu tenho que abençoar o outro. Eu não posso ficar só para mim. Então, a teologia, a doutrina, ela jamais vai ser um fim nela mesma. Um estudo por um estudo. Não, eu vou estudar só para eu saber, só para eu conhecer. Não, sempre vão ter frutos visíveis, sempre vai ter uma transformação interior e uma consequência exterior. E aí, aqui voltando para o capítulo 10. Esta é a relação dos... Capítulo 10, versículo 1. Esta é a relação dos que assinaram. E aí, aqui a gente vai ver os participantes dessa reforma. Teve a reforma, que a gente viu que foi uma reforma estrutural, e agora vem uma reforma o quê? Interior, uma reforma espiritual. E nessa reforma espiritual, a gente vai ver que algumas pessoas participaram. E aí, quando a gente vai aqui para o comecinho do capítulo 10, a gente vê que os participantes dessa reforma são os líderes e o povo. E aí, o primeiro nomezinho que a gente vê aqui é nada mais, nada menos que Neemias, né? Neemias, o governador, como está escrito lá no versículo. Neemias, o governador, filho de Acalias. Não vamos ler, calma, a gente não vai ler todos esses nomes de novo, né? Mas a gente vê que aqui os participantes dessa reforma, primeiramente, são os líderes, né? E aqui a gente vê o nome de Neemias. Por quê? Porque Neemias, como o líder ali, né, principal, né, ele era governador, era alguém que era conhecido por todos, era alguém que era visto por todos. Ele deveria ser o quê? Exemplo. Ele tinha que dar o exemplo. Então, o primeiro a assinar ali o documento que eles estavam fazendo... Ai, meu Deus. Gente, eu pensei que fosse uma barata. Que susto, né? Não é só a tampa da caneta. Vamos lá, seguindo. Então, Neemias, como ali o líder, o governador, alguém que estava à vista de todos, ele foi o primeiro a assinar, né? E a gente vê que, quando a gente lê aqui, né, a gente vai já detalhar, mas a liderança política e espiritual está à frente dessa aliança. O povo nunca deve estar à frente da sua liderança. E a partir do exemplo da liderança, todo o povo foi alcançado, né? A gente escuta muito dizer por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Todo mundo já ouviu isso, né? Principalmente quando é campanha política.
Não, mas o povo está falando mais disso aqui, dessa pessoa aqui, então a voz do povo é a voz de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, não é assim. A voz do líder é a voz de Deus. Né? O Senhor, ele sempre estabelece um cabeça para guiar o seu povo. Né? Tanto quando a gente vai lá no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente sempre vai ver a igreja tendo a sua liderança. O Senhor sempre estabelece alguém para guiar o seu povo. O povo, ele precisa as ovelhas precisam de um pastor, né? As ovelhas precisam de uma liderança, de alguém que os guie, que os mostre o caminho certo. Tem gente que diz por aí que a ovelha é um bichinho muito, muito bobo, né? Muito inocente, muito frágil. Né? E às vezes a gente age dessa forma também, né? Às vezes, mesmo como cristãos maduros, talvez a gente precise ali de um puxãozinho de orelha, a gente precise ali de uma exortação, a gente precise de um aconselhamento, né? Independente do tempo de igreja que a gente tenha, a gente sempre vai precisar de alguém para nos guiar em alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa. O outro sempre vai ter algo para acrescentar na nossa vida. Né? E quando a gente vai para a Bíblia, o Senhor sempre estabelece pessoas para nos acrescentar, para nos guiar e para nos liderar. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do líder deve ser a voz de Deus. Embora, ultimamente, a gente tenha visto que muitas lideranças, né, de algumas igrejas estão ali sem obedecer a voz de Deus, né? Querendo com que os outros obedeçam a sua própria vontade, a sua própria voz. E é por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, para a gente não se guiar por qualquer vento de doutrina. E quando eu digo qualquer vento de doutrina, às vezes o desejo ali pessoal de uma liderança, de um cabeça que foi colocado ali, mas até mesmo por Deus, mas em algum momento se desviou dessa vontade de Deus. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Continuando aqui, no versículo, a gente não vai ler todos os nomes de novo, então a gente pula lá para o versículo 28. O restante do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Então, a gente vai ver aqui que, além da liderança, né, a gente vê que o povo também faz parte disso, os levitas, os sacerdotes, né, a importância de todos esses nomes aqui é porque esses nomes, eles eram ali os líderes do povo. Então, esses nomes tinham que estar aqui para mostrar como realmente essa liderança, né, esses líderes estavam comprometidos com Deus, que, como eu falei antes, a partir do exemplo do líder, o povo, ele também ia seguir isso, né? Neemias foi o primeiro a assinar, e aí depois vem toda a liderança aqui, aí como, não sei se na Bíblia de vocês está dividido, mas na minha vem tudo dividido, né, dos levitas, dos líderes do povo, então vem o nome de toda essa galera para servir de exemplo para os outros, né? Cada nomezinho desse aqui era líder digamos assim, que de um grupo, né? Então, por isso que todos esses nomes estão aqui. E além desses líderes que eu digo assim, mais conhecidos por todos, também tem o povo ali que às vezes não era tão conhecido assim, mas que também fizeram ali o seu compromisso com Deus. E o interessante aqui, quando a gente vai no finalzinho do versículo 28, diz assim, com suas mulheres e com todos os filhos e filhas capazes de entender. Então, o que a gente vê aqui? Que até as crianças, né, capazes de entender, ou seja, crianças menores, crianças pequenas, também fizeram parte desse contrato ali com Deus. Então, essa aliança foi algo assim, que foi muito pessoal de cada um, mas foi muito coletivo também de todos, porque todos se dispuseram a participar dessa aliança, né, desse renovo de compromisso ali com Deus. Porque depois de tudo aquilo que aconteceu com aquele povo, do povo ser escravizado, do povo ser levado cativo, dos erros que eles fizeram, da graça de Deus sobre a vida deles, né? Porque quando a gente olha para esse contexto de Neemias, né, do nada, o Senhor toca no coração do rei para deixar esse povo voltar. É uma coisa assim de Deus. É a mão de Deus purinha, como a gente fala aqui, purinha, nesse contexto ali de Neemias. Então, era um povo que, por causa de tudo isso que aconteceu com eles, deles virarem cativos em uma outra terra,
muitas digamos assim, que da liturgia, das doutrinas que eles tinham com Deus foram se perdendo. Eles estavam numa terra estranha. Eles estavam ali vivendo em cativeiro na Babilônia, né, com uma doutrina, né, com deuses pagãos ali totalmente diferentes. Então, eles acabaram que muitos dos costumes com o Senhor, eles deixaram. Então, quando a gente olha para o capítulo 9 e a gente vê esse reconhecimento de arrependimento ali e vê que eles reconhecem as consequências dos próprios pecados, eles passam agora a querer um recomeço com Deus. Ouviram a palavra de Deus, isso trouxe um renovo para eles e teve sim a emoção, a comoção daquele momento, mas não ficou só nisso, porque a emoção muitas das vezes é passageira, mas eles não queriam viver algo passageiro. A partir desse entendimento da palavra de Deus, né, dessa nova caminhada ali que eles estavam tendo, eles queriam viver diferente. Eles queriam ter atitude diferente e eles queriam que isso não ficasse uma coisa assim muito vazia, muito da boca para fora, né? Porque antigamente a palavra poderia até ter valor. Antigamente, que eu digo assim, bem antigamente mesmo, né? Que quando a gente vai ver aí as histórias da Bíblia, alguns estudiosos dizem que quando eles contavam de uma pessoa para outra, eles contavam ali com fidelidade nos detalhes. Não era um telefone sem fio. Eu vou contar alguma coisa aqui para Pedro, e aí Pedro vai contar para Sofia, e aí alguma coisa se perde no meio do caminho. Não era assim, era realmente ali muito fiel aos fatos. Então a palavra naquela época tinha valor, né? Mas a gente vê que a partir do pecado, do mundo caído, a palavra não tem mais tanto valor assim. Claro que naquela época já existia pecado, tá, gente? Mas a gente vê que como as coisas vão piorando, como as coisas vão ficando cada vez mais ali degradadas por causa do pecado, hoje, para a gente ter ordem, digamos assim, que num país precisa de quê? De leis. Uma lei precisa ser assinada, né? A gente precisa ali de estatutos para serem seguidos. Então a palavra, eu vou simplesmente dizer que eu não vou matar alguém. E ficar por isso mesmo, e aí eu mato e fica por isso mesmo também. Não, tem lei que diz que a gente não pode matar o outro. E a gente sabe de onde vêm essas leis, né? Da onde? Da onde? Da Bíblia. Gente, eu esqueço às vezes que eu estou pregando, parece que eu estou dando aula, então eu pergunto, esperando que vocês me respondam. Mas vamos lá, continuando. Então, a palavra, hoje em dia, principalmente, ela já não tem mais tanto valor, né? A gente vê aí pessoas se casando, não, eu vou ser fiel, e às vezes trai. A gente vê aí políticos fazendo campanha, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Aí ganha e faz. Não faz. Então a palavra realmente ali perdeu muito do seu valor. E aí a gente pode ver aqui que eles não queriam ficar só na palavra, eles realmente queriam estabelecer um compromisso com Deus. E é isso que eles fazem a partir desse documento. E aí aqui no versículo 29, a gente vê assim: agora se une a seus irmãos os nobres e se obrigam sobre maldição e sobre juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Aqui no versículo 29, a gente vê que eles começam a ter uma observância da palavra de Deus, né? Eles têm a decisão de se submeter à palavra de Deus. Por quê? Porque como eles passaram por todos esses transtornos, né, de serem levados cativos, de viverem no meio ali de outras religiões pagãs, como eu falei para vocês, muita coisa se perdeu. Então, a palavra de Deus já não tinha mais tanta autoridade sobre a vida desse povo. E aí, a partir disso, dessa volta, desse contato novamente com a palavra de Deus, eles têm uma observância maior, eles reconhecem a autoridade da palavra de Deus sobre a vida deles. E eles entram em aliança para andar nessa lei de Deus. Eles não estavam mais atrás aqui, quando a gente vê, de prosperidade, de bênçãos, de livramento, né? Eles realmente queriam andar na lei de Deus. Essa era a vontade do coração deles. É como se despertasse dentro deles uma alegria para obedecer o Senhor. Por isso que eu comecei falando para vocês
que também há alegria na palavra de Deus. E a alegria na presença de Deus não é só quando a gente recebe bênçãos. A gente também tem que encontrar alegria em servir a Deus, em obedecer a Deus, em alegrar o coração de Deus. Porque quando a gente olha para esse contexto deles aqui, eles não estavam ali vendo Deus como alguém que poderia, não, eu vou obedecer a Deus agora, porque como eu pequei lá atrás, como eu fui desleal, como eu fui infiel, então eu vou a partir de agora obedecer a Deus para que todo esse mal não aconteça comigo novamente. Porque se eu for fiel a Deus, o Senhor vai me abençoar. Não era esse o pensamento. Aqui a gente vê realmente uma alegria genuína de entrega a Deus, de reconhecimento da autoridade da palavra de Deus sobre a vida deles. E eles queriam ter esse compromisso com a palavra de Deus. O compromisso deles não era só em conhecer a palavra de Deus, né? Não era só, como eu falei para vocês, não, eu quero só ter um entendimento. Não, eles queriam ter conhecimento e eles queriam ter prática dessa palavra de Deus. Eles queriam exercer, executar tudo aquilo que eles estavam aprendendo. Por isso que esse documento é assinado, por isso que esse documento é feito, não só de forma individual, mas de forma coletiva. Todo mundo participou, todo mundo quis assinar, todo mundo queria estar ali fazendo parte desse recomeço com o Senhor. E aí a gente vê bem aqui que eles falam no versículo sobre se separar, ainda no 28, volta lá rapidinho no 28, os servidores do templo e todos que se separaram dos povos vizinhos. Então aqui fala de o que? De separação. E se separar do mundo não basta. Às vezes, a gente pode pensar assim, mas eu não sou cristão, mas eu também não faço coisa errada. Mas eu não vivo bebendo, eu não vivo fumando, eu não vivo roubando. Ou até mesmo o próprio cristão ter esse pensamento. Não, mas eu vou para a igreja e eu não faço nada de errado. Eu não vou para festa, eu não xingo meus pais, eu não roubo, eu sou um bom funcionário na minha empresa. E pode ali ter uma lista de coisas que a pessoa pode pensar que a faz dela ali ser uma pessoa diferente, né? Só que não basta a gente se dizer cristão no sentido de não estar no mundo e não exercer a palavra de Deus. Isso, né? É como eu estava falando aqui com os adolescentes, acho que foi no último sábado. Ser cristão ali só de título. Mas eu sou crente. Eu vou para a igreja, eu vou para a escola bíblica, eu vou para o culto, eu participo do Palavra Kids quando tem evento, mas eu não conheço a palavra de Deus, eu não exerço a palavra de Deus, eu não tenho proximidade com Deus. Isso não nos faz, ou quem pensa que é assim, não faz com que a pessoa seja cristã. A partir do momento que eu me intitulo cristão, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ter contato com a palavra de Deus. Eu tenho que buscar entender a palavra de Deus. E não só entender, como exercer. E é isso que a gente vê acontecendo aqui com esse povo. Eles têm o contato novamente com a palavra de Deus, têm ali a exposição das Escrituras, entendem a palavra de Deus e começam a querer praticar isso de verdade. E assim deve ser com a gente também. Agora a gente vai ler aqui no versículo 30. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. A gente vê aqui que nesse contexto do Antigo Testamento todo, o Senhor ele tinha estabelecido uma lei, que o povo de Deus não deveria se casar com outros povos. Eu acredito que é lá em Juízes que começa isso. Não. O estabelecimento disso começa basicamente em Juízes, mas desde ali do contexto de Noé, a gente vê que começou a dar errado, porque os filhos de Noé casaram, os filhos de Noé não, mas as filhas do povo ali de Deus começaram a casar com outros povos, e aí as coisas começaram a dar errado. Mas lá em Juízes isso é estabelecido, né? O Senhor fala isso claramente, né? Que o povo dele não deveria se casar, não deveria se misturar com outros povos. E aí o povo faz o quê? Se casa, se mistura com os outros povos. E aí a religião desses outros povos começa
de certa forma, a ser introduzida no povo de Deus, quando o povo de Deus foi chamado para ser o quê? Diferente, foi chamado para ser luz, foi chamado para apontar o caminho certo, foi chamado para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Não cumprem isso, não exercem isso. E aí, o Senhor, ele tinha estabelecido isso com um propósito, o povo não faz. E aí aqui a gente vê que eles meio que caem na real, por uma coisa que tinha sido estabelecida por Deus lá atrás, e aí o povo não foi fazendo, o povo não foi exercendo, o povo foi deixando de fazer. E aqui eles começam a se comprometerem de novo com essa proibição que o Senhor tinha feito desses casamentos mistos, que era um casamento do povo de Deus com outros povos. Deus não queria que isso acontecesse, porque de certa forma isso ia o quê? Fragilizar a doutrina do próprio Senhor, fragilizar o relacionamento do povo de Deus com Deus, porque esse contato com outras religiões, de certa forma, fazia com que talvez despertasse curiosidade ou desejo, e a convivência, né, nesse tipo de casamento também era muito danosa, porque a gente vê que se uma mãe é cristã e um pai não é cristão, vai dificultar a criação do filho. Um vai ensinar uma coisa, o outro vai querer ensinar outra. E aí, como é que vai ficar a cabeça da criança? Como que essa criança vai crescer tendo ali duas árvores alimentando essa criança? Lá no capítulo, deixa eu ver se eu anotei bem aqui, ainda em Neemias, no capítulo 13, vai lá rapidinho no capítulo 13 de Neemias. Capítulo 13, no versículo 23 de Neemias, diz assim: além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Então, o que está acontecendo aqui? O povo judeu, né, a pessoa ali do povo de Deus, se casou com alguém de outro povo. E aí a criança nascia sem saber falar a língua do povo de Deus, a língua ali do povo de Israel, porque eles cresciam aprendendo coisas diferentes. Então, esse negócio ali do casamento misto, eles traziam conflitos conjugais e o desmoronamento do lar, e faziam também com que a criança tivesse uma educação deficiente, porque ela não crescia aprendendo só a lei de Deus, ela crescia aprendendo outras coisas. Talvez a gente leia assim, mas era só a língua. Não era só a língua. Eram costumes que eles cresciam pensando que era normal, porque se o pai está fazendo, o filho vai seguir o exemplo do pai. Se a mãe está fazendo, o filho vai seguir o exemplo que aquela mãe dá, né? Porque é que nem aquele ditado, né? A palavra até convence, mas o exemplo faz o quê? O exemplo arrasta, né? Então, se a criança cresce sendo alimentada dessas duas coisas, ela vai crescer uma criança ali com a cabeça toda bagunçada. Então, esses casamentos mistos eram proibidos. E aqui, eles se comprometem novamente a não se casarem com pessoas de outros povos, a se casarem entre si apenas. Isso não era uma questão ali racial, não era que Deus era preconceituoso, mas era justamente para preservar o povo dele, para que o povo dele conseguisse exercer aquilo que ele tinha falado para o povo exercer, que era de ser luz, que era de ser diferente, que era de, como eu falei para vocês, né, de ser líder, né? Quando a gente olha ali para o povo de Deus, o povo de Deus, ele tinha, de certa forma, esse propósito de liderar o mundo no sentido de mostrar o caminho, de mostrar para onde que as pessoas deveriam andar, qual era o caminho da salvação. E o povo de Deus não consegue exercer isso. O povo de Deus que eu digo aqui, Israel, tá, gente? E aqui, novamente, eles se comprometem para serem fiéis a Deus ali nessa questão também do casamento, né? Então, quando a gente traz isso para hoje em dia, né? Casamento não é evangelismo. Ah, mas eu sou jovem e eu quero casar. Mas na igreja não tem com quem eu caso, então eu vou para lá fora. Aí eu caso e depois eu trago a pessoa para a igreja. Vai dar certo? Talvez 1% de 100. Talvez até dê certo. Mas aí é bom arriscar? Não.
É melhor confiar no Senhor, é melhor esperar no Senhor. Até porque quando a gente pensar em casamento, a gente tem que pensar que casamento não é para uma satisfação pessoal. Ah, mas eu vou casar e eu não vou ser feliz? Não, não é isso. Claro que você tem que pensar em casar e ser feliz, mas o casamento é para a glória de Deus. Então você tem que pensar em casar para que o seu casamento, a sua família, glorifique a Deus. Não para que você meramente seja feliz, até porque se você não encontrar satisfação primeiro no Senhor, você não vai encontrar satisfação no casamento. E aqui, quando eu estava estudando, alguns estudiosos estavam falando que esses casamentos mistos também eram por uma questão de lucro. Até porque, como a gente sabe, o povo ali estava vivendo uma escassez, estava vivendo um momento de dificuldade. Então, algumas pessoas se casavam com pessoas de outros povos para que eles subissem na vida, para que eles tivessem ali um status melhor, para que eles tivessem finanças. Então, alguns estudiosos trazem isso, que esses casamentos mistos, às vezes, eram por questões lucrativas, né? Então, a gente tem que ver o casamento não como uma busca ali de prazer, desejo, conquistas pessoais, mas como algo que a gente deseja para a nossa vida, para dar glória para Deus, não simplesmente para a gente. E aqui no versículo 31 diz assim: quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Então, o que está acontecendo aqui? Voltaram a ter ali observância pela palavra de Deus, né? Voltaram a ter compromisso em não se casarem com outros povos e agora eles querem voltar a ter compromisso com o dia do Senhor, que o dia do Senhor, ali para o judeu, era o quê? Era o sábado. Então, aqui, eles voltam a ter observância, né? A dar importância para o dia de sábado. O princípio espiritual tratado aqui é acerca do uso do tempo, bem como o perigo da ganância e do vício do trabalho. Por quê? Porque, como estava acontecendo aqui, as pessoas estavam, os outros povos, né? Iam lá vender para o judeu, iam lá oferecer coisas para o judeu comprar, ou iam querer comprar dos judeus nesses dias, e eles iam e vendiam, e faziam compras, e faziam trocas. E isso era proibido, porque o sábado pertencia ao Senhor. O judeu não podia trabalhar no sábado. Se tratava do sábado, a gente já viu isso aqui na escola bíblica, não se tratava do sábado. Não era simplesmente porque era sábado e não se podia trabalhar, até porque Deus é Senhor do sábado, né? Não é o sábado que é Senhor de Deus. Então não se tratava simplesmente do dia de sábado, mas aqui ele está tratando da questão da ganância, né? A quebra do sábado era profanação da religião. Deus instituiu um dia para o descanso, para o homem cessar o trabalho de comprar e vender e voltar-se para ele em adoração. Então o sábado pertencia a Deus para que o homem tivesse aquele momento simplesmente para adorar a Deus, para ter tempo com Deus, para se voltar para Deus. E eles tinham deixado isso. E aqui eles novamente olham para isso com seriedade, olham para isso com compromisso e querem levar isso a sério de novo. E aí eles assinaram lá, né? Então, a partir de agora, de novo, o sábado pertencia ao Senhor. A busca do lucro ou do lazer, em vez da busca da piedade, pode ser um grande laço espiritual. E aí é por aí que começa o quê? A secularização da igreja. Não, a igreja é algo secular que eu vou na hora que eu quero, quando eu bem entendo. Não, eu estou sentindo aqui um aperto no meu coração, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor, vou na igreja. Não, a gente precisa ter compromisso com o Senhor. Hoje o nosso sábado é o quê? O domingo, a gente tem o domingo, né, como o dia do Senhor. E aí às vezes a gente vê, hoje em dia é muito comum, né, a gente vê antes, bem antes, né, acho que quando eu era adolescente, eu sempre fui da igreja, né, mas eu convivia com quem não era. Então, antigamente, um adolescente não saía 10 horas da noite. Hoje em dia, quando a gente vê lá no mundo, os adolescentes vão sair 10 horas da noite para chegar não se sabe que horas. Não só um adolescente, os jovens, as pessoas hoje em dia, né? E aí o domingo, que seria um domingo ali de descanso, voltado para Deus, a gente vê
pessoas, até mesmo dentro da igreja, que vão sei lá, para um show gospel. É uma coisa que como é que a gente diz? A palavra fugiu. Que é lícito, mas será que convém a gente ir para um show, virar uma madrugada em um show gospel, e aí quando a gente vem para o domingo de manhã na escola bíblica, tá todo mundo cochilando enquanto eu estou aqui com o Kelsey dando aula? Não era melhor não ter ficado em casa descansado para vir aprender do Senhor domingo de manhã cedo? A escola bíblica tá voltando, viu, gente? Olá! E aí, hoje em dia é muito comum as pessoas trocarem qualquer coisa, trocarem a igreja, o dia do Senhor, por qualquer outra coisa. Às vezes a gente está cansado e não dá vontade de ir para a igreja. É uma verdade. Testemunho. Quarta-feira passada, eu até comentei com Débora. O meu irmão me trouxe e eu estava tão cansada, gente, que eu estava cochilando na moto junto com o meu irmão quando ele me trouxe. Só que quando eu cheguei aqui, eu ouvi a pregação, gente, aquilo ali me renovou tanto, eu estava muito cansada, mas foi uma coisa assim tão de Deus que eu consegui prestar tanta atenção, e aquilo ali falou tanto comigo, e foi uma palavra assim que realmente assim me renovou e me alimentou, e às vezes é isso, né? A gente vem para a igreja mesmo cansado, e o Senhor renova a gente, né? A gente não pode se deixar vencer pelo cansaço ou por qualquer outras coisas que nos atraiam, porque as coisas vão nos atrair, porque nós somos pecadores e até o que é lícito vai nos atrair, porque descansar é ou não é lícito? É ou não é bom? O corpo não precisa descansar? Precisa. Mas aí porque a gente está assim cansado, não vou para a igreja hoje. Claro que há casos e casos. Mas às vezes por uma simples coisa a gente quer deixar de vir para a igreja. A gente quer fazer qualquer outra coisa. É como o pastor às vezes diz aqui, mas se o chefe disser para a gente ir amanhã 7 horas para o nosso trabalho, a gente vai estar lá. Por que a gente não vem 8h30 ou 9 horas para a igreja dia de domingo de manhã para aprender mais a palavra de Deus? Mas se o nosso chefe, estou precisando de ti aqui agora, a gente acordava cedinho para ir. Mas por que para a casa de Deus não? Né? Então, assim, a gente tem secularizado realmente muito a igreja. Hoje em dia é normal se faltar, é normal não ir, passar. Não, eu vou quando eu quero. Eu vou quando me dá vontade. Tem outras pessoas que podem servir no meu lugar, eu não vou. E aí a gente vai deixando várias outras coisas ocuparem o tempo que a gente deveria devolver para Deus, né? Porque muito mais o Senhor nos dá. Vamos lá, continuando. Ainda no versículo 30, diz assim no finalzinho, cada 7 anos abriremos mão de trabalhar. Cada 7 anos aqui ele está falando do ano sabático, que alguns chamam, né, do ano do jubileu, que era quando ali se devolviam propriedades que os ricos compraram. Aqui era como se fosse o cuidado de Deus para que algumas pessoas não amontoassem riqueza. Né? Aqui era o cuidado de Deus com a justiça social. Porque quando só um compra, ele vai amontoar tudo aquilo ali para ele e vai faltar para o outro. Então, a cada 7 anos, eu comprei uma terra de João. E aí João ficou sem a terra dele. João trabalha, tem uma casinha alugada, mas a terra de João é minha. Depois de 7 anos se passaram, essa terra que eu comprei volta para João. Porque eu posso ter comprado várias outras terras ou não, mas digamos que eu comprei várias outras terras. Eu tenho a terra de João, eu tenho a terra de Eudes, eu tenho a terra de Dona Maria, comprei tudo para mim. Estou com essas terras tudinho porque eu tinha mais dinheiro, eles não tinham, estavam precisando me vender. Comprei e fiquei. Depois de 7 anos, isso que eu comprei, que é meu, voltava para eles. E eu ficava só com aquilo que já era meu antes. Para quê? Para que não se amontoassem riquezas, para que alguns não ficassem com muitos, enquanto outros ficavam sem quase nada. Então ali era o cuidado de Deus também com o povo, né? Para que o povo não ficasse na miséria. Então o ano sabático era o ano do descanso da terra, né? Então não se plantava, que era para a terra poder descansar, e também o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas. Então voltava-se ali propriedades para aquela pessoa para quem aquela pessoa, na verdade, para qual aquela pessoa já pertencia. E agora a gente vai para o versículo 32.
assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos. Pula lá para o 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes e dos levitas e do povo para escalar anualmente as famílias que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Então aqui a gente vai ver uma volta, né, uma observância, uma seriedade de novo com as ofertas para a manutenção do culto, né? O princípio aqui é o uso do dinheiro e a importância do culto público. Logo depois que eles chegaram do cativeiro, eles enfrentaram ali muitas oposições e desistiram de investir na casa de Deus. Construíram suas casas enquanto as casas de Deus estavam abandonadas. Então, aqui eles se voltam de novo para o templo, para a própria casa de Deus. A gente vê que quando eles retornam, eles começam a cuidar só das casas deles, né? Que eles começam ali a construir de novo, a cuidar de novo, a se reestabelecer, enquanto o templo estava em ruínas. E aí, depois que eles se atentam para isso, voltam lá para a manutenção de novo do templo, né? Da igreja do Senhor, da casa do Senhor, para que de novo aquilo ali voltasse a funcionar e a exercer aquilo que foi feito para exercer. Então, eles se voltam novamente para a manutenção da casa de Deus, para que houvesse o culto público, porque não estava mais acontecendo, né? E é interessante que às vezes, né, a gente vê que tem gente que é difícil até de ofertar, de se importar ou de ter zelo pela casa de Deus. E aqui, depois que eles têm ali o contato com a palavra de Deus e despertam, né, eles vão fazer isso de novo voluntariamente. Eles vão fazer isso de coração aberto, eles vão fazer isso ali com alegria, com desejo realmente de ofertar e de cuidar da casa de Deus. Seguindo. Versículo... A gente parou no 34, né? 36. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Então também as ofertas, de novo, estavam sendo trazidas, né? A gente vê que mais lá na frente, mais no comecinho, acho que é em Levítico, eu não lembro se é em Levítico ou se é ainda Deuteronômio, que eles falam como que deveriam ser as ofertas, como que eles deveriam levar, como deveria ser o sacrifício, como que deveria ser feito ali essa questão do sacrifício. E aqui eles voltam de novo para isso. Então, todos esses princípios que eles foram deixando de fazer, toda essa liturgia de culto que eles deixaram para trás, que eles não davam mais importância, aqui eles deram de novo ali um olhar para isso, né? Voltaram de novo a querer exercer isso. Agora, versículo 35, do 35 ao 39. 35 ao 39. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Aqui a gente vê que a liderança dá esse primeiro passo. É a liderança, como a gente viu lá no começo do capítulo aqui de novo, é a liderança que sempre vai puxando o povo a ser de novo compromissado com isso aqui, com esse recomeço que eles estão tendo com o Senhor, com esses princípios que eles deixaram de mão, que eles deixaram de cumprir, que eles deixaram de fazer, depois de todo esse contexto que aconteceu, de escravidão, de pecado, de consequência de pecado, várias coisas foram deixadas para trás. E aqui a liderança vai puxando o povo, vai sendo exemplo para o povo seguir, para o povo, mais uma vez, voltar ao Senhor. E aí, aqui no versículo do 35 ao 39, a gente vê que eles voltam a ter seriedade com o dízimo. Eles deixaram de dar o dízimo para o Senhor. E aqui, de novo, eles vão e voltam a dizimar e dar suas primícias. E quando a gente fala de primícia, é o que? É primeiro.
né? Dízimo não é o que sobra e eu dou para Deus, porque se a gente esperar sobrar, não vai sobrar. Vai brotar um boleto no chão para você pagar, não vai sobrar. Então, quando seu dinheiro não cai lá na sua conta, dê o seu dízimo para Deus. Eu lembro que a gente estava aqui conversando, arrumando as coisas pro evento que teve do Palavra Kids. Aí tava, eu acho que era eu, Help, eu não lembro se era a Dona Dora. Eu sei que a gente estava aqui conversando, né, dessa satisfação da gente poder dar ali o dízimo, né? É como se fosse meio que até um misticismo. Não, o dinheiro caiu, eu vou primeiro dar meu dízimo. Que a sensação que dá é como se a gente estivesse pecando. Se eu não der se eu pagar o gás primeiro, eu estou pecando contra o Senhor. Tem gente que olha isso como, não, mas depois eu dou, isso é misticismo, eu já separei, tá ali. Né? Mas eu não vejo isso dessa forma. Eu acredito que quando a gente tem esse sentimento, isso até nos preserva de pecar. Se eu tenho esse, não, eu vou, peraí, primeiro é o meu dízimo. Vou mandar até no meu coisinha de Pix do cartão, tem lá o primeiro que aparece, é o da minha mãe, e logo depois tem o Pix da igreja. Porque geralmente são os Pix, né, que a gente mais faz. E o meu é o da minha mãe e logo seguido do da igreja, né? Aí é bom que já não esqueça, que quando abro lá para ver o salário, já está lá, já lembra. Fazer logo o dízimo para o Senhor. E esse dízimo era para a manutenção da casa do Senhor. Para a manutenção da casa do Senhor e também daqueles que serviam na casa do Senhor. Né? E aí tem pessoas que falam assim, mas eu não vou dar dízimo para pastor. O dízimo não é para o pastor. Né? Mas Paulo, ele fala que o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então, o pastor, quando a gente olha assim, um pastor recebendo o seu dízimo, o seu salário, a gente tem que ver que o pastor, ele está ali como cabeça da igreja. Ele é aquele que serve, é aquele que estuda, é aquele que aconselha, é aquele que ouve o irmão. Né? Então, o pastor, ele é digno, sim, do seu salário. Eu estava conversando com uma amiga minha do trabalho, e aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo esse tipo de comentário, assim, ela falando que ela acha justo, ela não é cristã, mas que ela acha muito justo um pastor receber o seu salário, porque ele trabalha na obra, né? E muitas das vezes tem pastores que só vivem da obra, né? Só vivem ali daquilo que eles recebem da casa do Senhor. É interessante como o coração de alguns pastores realmente ali é totalmente dependente de Deus. Senão, eu já ouvi vários pastores dando testemunho de como o Senhor supriu, de como às vezes não tinha nada e o Senhor mandava um irmão e abençoava. Né? Isso acontece muito em igreja pequena, né? Em congregação, que a gente vê aí assembleia, já vi muitos testemunhos. Né? E como a gente vê que alguns pastores realmente têm uma confiança em Deus que é exemplar, né? Porque às vezes a igreja ela não tem esse costume, essa doutrinação, esse entendimento da importância do dízimo. Olham para o dízimo como algo que vai para o bolso de alguém. E o dízimo não vai para o bolso de alguém. Alguém administra, sim, mas é alguém que deve ser temente a Deus, é alguém que deve ser diligente, é alguém que conhece a palavra de Deus, que sabe para onde investir, para onde o dinheiro vai. Né? E aqui na igreja é assim, a gente tem fundo social, a gente tem um caixa ali de reserva para caso aconteça alguma coisa, a igreja precisa de algum dinheiro. Né? Então, quando a gente olha para o dízimo, a gente tem que entender que é para a manutenção da casa de Deus e bom fosse, né, se um pastor vivesse só disso, né, só ali do dízimo, ali dessas ofertas e desse fruto da igreja. Mas nem todo mundo pode viver só disso. E tem alguns pastores que trabalham fora, que têm um trabalho ali secular e servem também na casa de Deus. Mas o ministério deveria ser integral. O pastor já comentou isso aqui, como ele queria, né, viver só do pastoreio, né? Mas a gente sabe que não é a realidade de todos, né? Mas bom seria que fosse. Então aqui a gente vê que o povo novamente volta a se comprometer com isso. E aqui no versículo 38 diz assim: um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer o 10º dos dízimos ao templo. Aqui a gente entende, né? A gente observa
que essa manutenção ali, essa administração, ela precisava ser feita com transparência. Era algo que deveria ser feito com responsabilidade. Então, aquelas pessoas que iam cuidar desses dízimos, dessas ofertas, né, desse valor ali do templo, elas deveriam ser pessoas diligentes e elas deveriam fazer isso com transparência. E aí, continuando, o povo de Israel, 39. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal. Então, aqui a gente vê que além do povo dizimar, os levitas, os sacerdotes, eles também deveriam dizimar. Então, eu sou pastor de uma congregaçãozinha pequena, o meu salário é pouco porque a igreja é pequena, eu não vou dizimar? Errado. O pastor também dizima. Os levitas ali da casa de Deus, aqueles que cuidavam do templo do Senhor, eles também deveriam dizimar. Eles tinham o seu salário, né, que era pago pelo templo, mas dos salários deles, eles também devolviam a parte do Senhor. E aí toda essa administração era feita com transparência e responsabilidade. Continuando, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Então aqui a gente vê o final de toda essa aliança, né, que o povo volta a se comprometer em exercer com Deus. Então, depois que eles tiveram esse encontro ali com a palavra de Deus novamente, depois que eles foram transformados, renovados, tudo aquilo que eles entenderam, tudo aquilo que a palavra despertou neles, não ficou em sentimentalismo. Eles se comprometeram em praticar, em exercer. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, a gente precisa ter um desejo interior de querer obedecer a esse Deus e com alegria. Não simplesmente para que Ele nos abençoe, não simplesmente para que Ele nos livre de problemas, para que Ele nos livre de escassez, para que Ele nos livre de perseguição. Não, a gente deve querer obedecer a Deus por quem Ele é. Porque a maior dádiva que o Senhor poderia nos dar, Ele já nos deu, que foi Jesus, que é a nossa salvação. Então, esse desejo de obedecer a Deus, essa alegria de obedecer a Deus, não deve ser pensando naquilo que Ele pode nos dar, mas em tudo aquilo que Ele já fez por nós. Então, quanto mais a gente conhece essa palavra de Deus, mais ela gera transformação no nosso interior. E mais essa transformação vai fazer com que a gente mude nossas atitudes, com que a gente mude o nosso jeito de pensar, com que a gente mude o nosso relacionamento com o próprio Deus. Porque aqui esse povo estava com um relacionamento totalmente devastado. Mas a partir do momento que eles se comprometem em ter um recomeço com Deus, a gente vê que as coisas vão mudando. Então eles começaram a se comprometer, começaram a ter responsabilidade. Será que a gente tem feito de verdade alianças com Deus? Por que a gente vem para a igreja? Por que a gente doa o nosso tempo para Deus? Qual é o nosso interesse nisso? É de fato de conhecer a Deus ou é pensando nas bênçãos que Ele pode nos dar? E se a bênção que a gente quer o Senhor não quiser nos abençoar? E se aquilo que a gente sonha o Senhor não quiser realizar? Porque a vontade de Deus é superior. Eu gosto muito de uma frase que o Nicolas Ferreira, uma vez ele postando, eu vi ele falando, que perguntaram para ele o porquê das coisas de Deus serem assim. Aí ele disse, porque Deus quis. Ele é dono do mundo, Ele é dono de tudo. Então as coisas dele são como Ele quer, não como a gente acha que deve ser. Né? Então o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim, de compromisso, de responsabilidade, de entrega, de diligência, de doação. E essa é a mensagem que eu tenho para a gente essa noite, porque quando eu estava estudando, eu fiquei me questionando, né? Será que eu tenho feito realmente alianças sinceras com Deus? Será que o meu servir a Deus é realmente porque eu amo o Senhor? Né? Às vezes a gente tem que fazer que nem Davi, parar ali e dar uma analisada assim no que tem dentro do nosso coração. Às vezes a gente pensa que a gente está totalmente correto, que a gente está andando muito bem com o Senhor, mas a gente tem que dar uma parada e dar uma analisada no nosso interior, nas nossas motivações, nas nossas intenções, para que de fato elas
agradem o Senhor, agradem o coração de Deus, para que a gente tenha uma alegria genuína em obedecer ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?